receber o Dr. Guilherme Colim ao vivo aqui no estúdio. Dr. Guilherme, boa tarde, seja muito bem-vindo. Tudo bom? Tudo tranquilo. Hoje a gente vai falar aí sobre a licença paternidade. Preste atenção, então, nesse assunto que, olha, tem polêmica vindo por aí, como é característico, às vezes, do Dr. Guilherme Colim. Vamos lá. A Constituição Federal, Dr. Guilherme, de 1988, assegura o direito da licença paternidade, mas o faz nos termos da lei, ou seja, assegura o direito conforme vier a ser regulado em lei posterior. A lei previdenciária atual de 1991 simplesmente esqueceu da figura paterna e não regulou esse direito constitucional, né? Foi ajuizada uma ação direta de inconstitucionalidade junto ao STF e 7 ministros já votaram favoravelmente. Doutor Guilherme Colim, começo lhe perguntando o seguinte: a lei previdenciária contemplou apenas a licença maternidade e esqueceu do pai? Por que isso, doutor Guilherme? Exatamente. Uma correção, é uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Por omissão. Para quem quiser procurar informações no Google, é a ADO número 20, ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Artigo 7º, inciso 19 da Constituição Federal, prevê o direito da licença paternidade e o legislador não incluiu, não cumpriu esta regra constitucional que está lá desde 88. E sim, o legislador esqueceu da figura paterna. A lei previdenciária nossa, a lei que está em vigor, claro que ela teve alterações, mas a lei que está em vigor, ela foi criada originalmente, o texto é de 1991, 3 anos depois da Constituição Federal, e somente agora o STF foi instigado a se posicionar sobre o artigo 7º, inciso 19 da Constituição Federal, que prevê esse direito. O artigo 7º, inciso 19, assegura um direito, mas remete ao legislativo regulá-lo, e o legislativo não o regulou. E aí, então, o STF decidiu, os 7 votos, né, não foi julgado ainda, os 7 votos são para que o legislativo regule isso, crie uma lei regulando esse direito, e enquanto isso aplique as regras da licença maternidade, podendo no futuro, é claro, ter regras diferentes. Mas, doutor Guilherme, mesmo estando na Constituição Federal, o INSS, por exemplo, não reconhece esse direito? Não, o INSS não reconhece o direito da licença paternidade e, nesse ponto específico, por conta por questões técnicas, eu não criticarei o INSS. Por que eu não criticarei o INSS? Porque a atividade do INSS é regulada pelo princípio da legalidade. Ele não pode fazer o que é justo tão somente porque ele sabe que é justo. Ele precisa cumprir a lei. Eu sei que muitas e muitas vezes o INSS não cumpre a lei. Nós sabemos disso. Mas neste caso específico, a norma constitucional não previu o regramento, a funcionalidade do direito da licença paternidade, e quem se omitiu foi o legislativo. É o legislativo que está devendo uma criação legal para regular esse direito. Doutor Guilherme, vamos lá então, né? Vou lhe perguntar o seguinte: qual é a finalidade então da licença maternidade, né? Eu ouvi as pessoas falarem que é para aumentar o período de amamentação, né? Mas isso não faz muito sentido, uma vez que as mães adotivas, elas também têm esse direito, né? O texto legal, a Lei 8.213, ela prevê o direito à licença maternidade e ela não associou esse direito à amamentação, como muitas pessoas sustentavam. Normalmente, quando existia um debate, dos mais diversos, debate político, debate sociológico, em que se trata, por exemplo, a questão da igualdade, que é um assunto antigo, por que licença maternidade, não licença paternidade? E aí as pessoas que defendem a licença maternidade falavam da amamentação, e aí, por óbvio, o homem não amamenta, né? Mas a licença maternidade se aplica à mãe adotiva, inclusive a mãe adotiva de crianças grandes. Se uma mulher de 40 anos de idade adotar
um adolescente de 15, ela terá direito à licença maternidade. A mulher que sofre um aborto involuntário não amamenta, mas terá direito à licença maternidade. Então, não é a amamentação o fundamento. A finalidade da licença maternidade, ao meu ver, e segundo a boa doutrina, é a de permitir uma boa relação entre a mãe e o filho. Uma boa relação, não, desculpa. Potencializar o apego entre a mãe e o filho. Permitir um maior tempo de convívio entre ela e o filho. E é por essas e por outras que a mãe adotiva tem direito, é por essas e por outras que os casais homoafetivos, um casal homoafetivo entre dois homens, um dos homens, a lei não diz, mas a jurisprudência reconhece, acho que nós falaremos mais adiante sobre isso. Então, é para favorecer o vínculo, todos os vínculos, entre aquela mãe e aquela criança. E por que não o salário paternidade assegurar o mesmo direito, né? Pois então, doutor Guilherme, em conversas preliminares, o senhor mencionou que a licença paternidade é benefício para as mulheres. Poderia explicar melhor isso? Eu debati aqui na RDC, porque às vezes eu venho no programa da noite, aqui no Cruzando as Conversas, debater, né? Seja como apresentador, seja como debatedor. Eu estava debatendo com uma advogada defensora dos direitos das mulheres e entramos nesse assunto. E da licença paternidade. E ela justificou a tese antiga, né? A tese de que é porque a mãe precisa, porque a mãe tem o trabalho de parto, que gera efeitos físicos, e assim vai. Muito bem. Para as pessoas que são defensoras dos direitos das mulheres, eu, pessoalmente, sou defensor dos direitos da pessoa, do ser humano, independente de gênero, cor, orientação sexual e tudo mais. Mas para quem deseja defender os direitos das mulheres, deve lutar pela licença paternidade, por duas razões principais. Há quem diga que a mulher é discriminada no mercado de trabalho. Eu penso diferente, não vejo isso. Eu vejo o oposto disso. Mas vamos respeitar o senso majoritário, a opinião majoritária. A mulher é prejudicada no mercado de trabalho. E quem defende que a mulher é prejudicada no mercado de trabalho argumenta que ela perde competitividade na disputa de uma vaga por conta da licença maternidade. Então vamos lá. Onde houver a licença paternidade e a licença maternidade, ou como eu gostaria que fosse a licença parentalidade, tratando os dois de maneira igual, a mulher não vai perder competitividade na disputa do emprego. E, afinal de contas, sejamos coerentes. Para quem defende que a mulher é vítima de preconceito, bem, por que ele é vítima de preconceito? Porque ele é vítima de preconceito por tal e tal motivo, e um dos motivos é que a empresa tem mais resistência em contratar uma mulher porque ela é engravida e tem a licença maternidade. Onde o homem tiver o mesmo direito, por que a mulher será preterida? Para aqueles que defendem que a mulher é prejudicada. Segundo motivo, é uma reivindicação antiga das mulheres, e aí eu defendo. Aí eu sou feminista, aí eu sou feminazi, que é a divisão das tarefas domésticas. Eu defendo que, tirando a amamentação, não existe nada que uma mulher possa fazer que um homem também não possa. E não vejo com bons olhos aquele homem que diz, não, mas isso é coisa de mulher. Coisa de mulher, se a gente estivesse em outro ambiente, eu usaria uma palavra feia aqui. Coisa de mulher, nada. Pai e mãe têm as mesmas obrigações perante os filhos. Só que tem um detalhe. Onde a criança nasceu e alguém vai ter que se acordar de madrugada, e um tem a licença maternidade e o outro não tem licença nenhuma, em que um se afasta do trabalho e o outro segue normalmente, realmente fica mais difícil haver uma efetiva divisão das tarefas domésticas num momento como esse. E aí a licença paternidade protege a mãe, claro, estou falando da mãe que mora junto com o pai do seu filho, né? Protege a mãe da sobrecarga, ou talvez alivia a sobrecarga, além das questões culturais. A licença maternidade
prevista para a mulher, sem igual direito à licença paternidade, alimenta uma cultura machista e prejudicial a todos, que realmente empurra para a mulher, ainda empurra para a mulher, uma divisão desigual das tarefas domésticas. Muito menos do que no passado, mas ainda há quem alimente essa mentalidade. Então, eu que defendo a igualdade absoluta entre os direitos do homem e da mulher, eu que defendo isso por questão de coerência, defendo o direito à licença paternidade em igualdade de condições. E as feministas que alegam defender igualdade de direitos se mostram muito incoerentes quando defendem a licença maternidade, defendem que o homem deve dividir as tarefas domésticas, coisa que nós concordamos, mas não defendem a licença paternidade. E, doutor Guilherme, e os pais que não pediram o salário paternidade, eles podem pedir de forma retroativa? Bom, poder é claro que podem, eu acho muito interessante que o façam, só que o STF, quando julga alguma ação dessas, uma ação direta de incondicionalidade, uma ação direta de incondicionalidade por omissão, ou um tema repetitivo, ele muitas vezes, depois de julgar, ele pratica o que se chama modulação. O que é modulação? Ele reconhece o direito e reconhece de que maneira ele será aplicado. Hoje nós não sabemos como será o julgamento final da ADO número 20. Nós não temos como saber. Vai que o STF reconheça, que já temos 7 votos favoráveis, o direito à licença paternidade, mas pratique uma modulação, dizendo que não terá efeito retroativo. Se o STF decidir desta maneira, acabou a conversa para quem já teve o filho. Eu, por exemplo, tenho um filho de 4 anos de idade. Eu, por exemplo, caso fosse julgado hoje pelo STF e caso fosse reconhecido o efeito retroativo, eu poderia entrar hoje e pedir o benefício previdenciário de maneira retroativa. Mas não sei como será julgado pelo STF. Por outro lado, é possível que o STF julgue e determine, reconheça o direito aos efeitos retroativos. É possível que ele reconheça. E eu não sei quando que o julgamento acabará. Temos 7 votos, mas ele poderá ser julgado na semana que vem, no mês que vem, ou no ano que vem, ou daqui a 2 anos. Tudo é possível. Não temos data para acabar. E aí haverá o efeito, digamos que seja reconhecido o direito ao efeito retroativo, mas haverá também o efeito da prescrição de 5 anos. E aí a pessoa que ficar aguardando o final do julgamento para somente então ajuizar a ação e pedir o salário paternidade retroativo, poderá ser prejudicado pelo efeito da prescrição. Então, qual é a minha dica? Aquele cara, aquele homem que teve filho recentemente, 1 ano atrás, 2 anos atrás, talvez ele possa esperar. Ele possa esperar. Espera ser julgado e depois entra. Agora, aquele homem que tem um filho que nasceu 4 anos atrás, 4 anos e meio atrás, esse talvez seja prejudicado pela prescrição. E aí, nesse caso, eu sugiro entrar com ação judicial. Entrará com ação judicial, provavelmente o processo estacionará logo em seguida, provavelmente haverá alguma dificuldade no início do processo, provavelmente ele será suspenso, mas travou a contagem do prazo prescricional. Bom, a gente estava conversando antes com o doutor Guilherme Colim sobre a licença paternidade, né? E as suas nuances, né? Eu estava perguntando para o doutor Guilherme, depois fica lá no YouTube se você se conectou agora, se o STF vai criar regras de imediato ou apenas vai mandar o Legislativo criar a lei que regule a questão da licença paternidade, doutor Guilherme. Cláudio, os 7 votos que nós já temos sobre licença paternidade dizem o seguinte: mandando o Legislativo criar uma lei, regulando a licença paternidade e aí sim respeitar os termos da lei, mas enquanto não for criada esta lei, de imediato que seja aplicado para a licença paternidade os mesmos critérios utilizados na licença maternidade. Na licença maternidade, o benefício é de 4 meses, para
a segurada empregada é o benefício fura-teto, é o benefício que não é limitado ao teto. Então vamos imaginar uma mulher que ganha 10 mil por mês, o teto hoje é 7.500, a mulher ganha 10 mil por mês, o salário maternidade será de 10 mil por mês, durante 4 meses. No caso da mulher contribuinte individual, então nesse caso será respeitado a média, mas no caso da mulher empregada, é o único benefício que pode ser superior ao teto. É possível que que o legislativo aprove uma lei prevendo regras diferentes, mas enquanto isso não acontecer, os 7 votos que nós temos asseguram os mesmos direitos para o pai que hoje são aplicados para a mãe. E, doutor Guilherme, mas já existem, né, decisões concedendo salário maternidade para os pais. Isso já existe? Sim. E que situações que acontece isso, doutor Guilherme? Hoje a lei não prevê, mas já existem decisões concedendo salário maternidade para o pai. Salário maternidade para o pai. Quais são as situações mais comuns? Mais comuns não, as únicas que eu conheço. Casais homoafetivos. Então, um casal homoafetivo adota uma criança ou faz tem um filho através de barriga solidária, por inseminação artificial, ou o que for. Aí, aquele casal homoafetivo, ele escolherá um deles para ter o salário maternidade. E eu imagino que, via de regra, será utilizado a opção mais conveniente para o casal. Vamos imaginar um casal homoafetivo, 2 homens, ou 2 mulheres, tanto faz, mas um casal homoafetivo, que adotaram um filho e que um membro do casal tem um salário alto e o outro está desempregado, ou o outro não é segurado do INSS, ou o outro tem um salário baixo. Aí aquele casal encaminhará o pedido de acordo com a conveniência deles, o que para mim já mostra uma certa incoerência. Meu casal heteroafetivo não tem esta opção. 2 homens, um ganhando 10 mil por mês, um ganhando um salário mínimo. Eles poderão escolher qual deles encaminhará o pedido de salário maternidade. Casal heteroafetivo, a mulher ganhando um salário mínimo e o homem ganhando 10 mil por mês. Eles não poderão escolher. Outra hipótese de reconhecimento que nós já temos, não pela lei, mas pela jurisprudência, nós já temos o salário paternidade. Quando a mãe falece no parto, ou quando a mãe tem alguma circunstância pessoal que a impeça de exercer os atos de maternagem após o nascimento. Situações: durante o parto a mãe faleceu, durante o parto a mãe teve alguma complicação que não conseguiu sair do hospital e alguém, o pai, foi para casa com aquela criança e alguém tinha que cuidar daquela criança. E aí este pai costuma conseguir o salário maternidade, mas desde que comprovada a impossibilidade da mãe. São as situações que eu tenho conhecimento da jurisprudência hoje. E, doutor Guilherme, o senhor já tem histórico de ações e teses pioneiras, né? Isso. A gente já tem falado aqui. E o senhor gostaria de testar o pedido de licença paternidade nos mesmos moldes da licença maternidade? Sim, para o advogado é sempre desafiador. Um bom desafio, sempre desafiador apresentar uma tese nova. É muito gratificante para o advogado desenvolver uma tese que até então não seja consolidada ou não tenha sido acolhida, desenvolver uma tese, uma linha de argumentação e apresentar em juízo e ver aquela tese acolhida. Não haveria um grande pioneirismo, para mim ou para qualquer advogado, que hoje encaminhasse, porque nós já temos o STF aí reconhecendo por 7 votos, no dia de hoje, né, outubro de 2023, nós já temos aí o STF reconhecendo o direito ao salário paternidade. Mas sim, é muito desafiador para qualquer advogado, muito gratificante para o advogado, a utilização de teses novas. Isso vale para o salário paternidade, isso vale, Cláudio, por exemplo, para o encaminhamento de aposentadoria para mulher trans. Vamos imaginar, estou fugindo um pouco do assunto, vamos imaginar, Cláudio, agora tu, Cláudio, tu te acorda amanhã de manhã, te olha no espelho e te dá conta que tu te reconhece como mulher. Agora, do nada, tu, Cláudio, te olha no espelho e pensa, nunca tinha notado que eu sou uma mulher num corpo de homem.
e que eu me identifico como mulher. E, portanto, eu quero encaminhar minha aposentadoria pelas regras previdenciárias da mulher. Qualquer advogado, não sei se qualquer, mas muitos advogados ficariam muito instigados, muito motivados a ajuizar uma ação dessas. Então, doutor Guilherme, por favor, contatos. Contatos. Canal Saiba Direito no YouTube. Basta digitar Saiba Direito lá no YouTube. E agora também no Spotify. Redes sociais, colim.guilherme. WhatsApp, 51 99985 7991. E telefone fixo, meu escritório, 51 32 28 12 19. Doutor Guilherme, muito obrigado pela participação. Uma excelente semana e até a próxima. Muito obrigado, Paulo.